ainda existissem. Imagina acordar segunda-feira pra ir pra escola e dar de cara com um argentinossauro. Se eles ainda existissem, a gente não existiria. Por motivos óbvios. Mas vamos imaginar que isso fosse possível. A arquitetura seria completamente diferente. Não existiriam casas com tetos baixos nem bairros abertos. A gente viveria em estruturas reforçadas anti-dinossauro, que fossem bem altas e fortes. As cidades teriam mecanismos de defesa, como muros altos e cercas elétricas. Você não conseguiria andar na rua sem medo de ser atacado por um tiranossauro. E por isso, o transporte seria ou subterrâneo ou aéreo. Os seres humanos evoluiriam para ser cada vez mais baixos, para conseguir se esconder dos gigantes assassinos. Algumas pessoas também tentariam domesticar os dinossauros, e talvez eles fossem usados como transporte, como os cavalos. E os menorzinhos poderiam ser tipo gatos ou cachorros. Os trabalhos mais perigosos seriam os de fazenda, e essas pessoas precisariam de equipamentos especiais para se defender dos dinossauros. E por fim, os dinossauros produziriam tanto metano que as mudanças climáticas aconteceriam muito mais rápido, e o mundo seria muito mais quente. Ainda bem que não vai acontecer, né? E se todas as pessoas da Terra gritassem ao mesmo tempo? Quão alto seria esse grito? E quão destrutivo ele seria? Em média, um grito normal tem 90 decibéis, mas uma voz treinada consegue chegar a 100 e até quebrar vidro. E em 2014, 75 mil fãs de futebol americano quebraram o recorde de multidão mais barulhenta, com 142 decibéis, que é mais alto do que ficar do lado de um jato. Então, com 8 bilhões de gritos, a gente chegaria em 180 decibéis, o que imediatamente estouraria os nossos tímpanos e seria como ser atingido por um vendaval bem forte, mas que não causaria destruição em massa. No máximo, derrubaria alguns prédios. E se todas as pessoas da Terra gritassem ao mesmo tempo? Quão alto seria esse grito? E quão destrutivo ele seria? Em média, um grito normal tem 90 decibéis, mas uma voz treinada consegue chegar a 100 e até quebrar vidro. E em 2014, 75 mil fãs de futebol americano quebraram o recorde de multidão mais barulhenta, com 142 decibéis, que é mais alto do que ficar do lado de um jato. Então, com 8 bilhões de gritos, a gente chegaria em 180 decibéis, o que imediatamente estouraria os nossos tímpanos e seria como ser atingido por um vendaval bem forte, mas que não causaria destruição em massa. No máximo, derrubaria alguns prédios. E se todas as pessoas pulassem ao mesmo tempo? Quanta destruição isso causaria? Isso seria bem difícil, porque cada pessoa estaria num fuso horário diferente. Mas supondo que a gente conseguiria. Se cada pessoa ficasse em média 1 segundo no ar, nesse segundo a Terra ficaria mais leve em 316 milhões de toneladas, que é o peso de todas as pessoas juntas. E aí, essas 316 milhões de toneladas cairiam de volta juntas na Terra. Quanto isso movimentaria o planeta? Em 2011, teve um terremoto de 8,9 de magnitude no Japão. E ele foi tão forte que a partir desse dia, os dias na Terra ficaram mais curtos, por 1,8 microsegundos. E por isso, se todas as 8 bilhões de pessoas da Terra pulassem ao mesmo tempo, a Terra se moveria menos que o diâmetro de um átomo de hidrogênio. Ou seja, não aconteceria nada. E se você nunca mais cortasse as unhas? Elas vão ficar cada vez maiores, até finalmente se curvarem pra continuar crescendo. Isso porque as unhas nunca param de crescer. As unhas mais longas do mundo pertencem a Diana Armstrong, que tem 1,30 m, quase a minha altura. Ela não pode usar manga comprida nem nada com botões. E se você tá se perguntando como ela usa o banheiro, é assim. It'd be the same as anybody else go to the bathroom. But it's just that I work with my nails probably in a different way they would work with theirs. E se você nunca mais cortasse as unhas? Elas vão ficar cada vez maiores, até finalmente se curvarem pra continuar crescendo. Isso porque as unhas nunca param de crescer. As unhas mais longas do mundo pertencem a Diana Armstrong, que tem 1,30 m, quase a minha altura. Ela não pode usar manga comprida nem nada com botões. E se você tá se perguntando como ela usa o banheiro, é assim. It'd be the same as anybody else go to the bathroom. But it's just that I work with my nails probably in a different way they would work with theirs. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei
precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você segurar um espirro? Depois de 5 minutos, você sentiria muita pressão na cabeça e nos ouvidos. Tipo quando você sobe a serra. Em 1 hora, o seu nariz poderia sangrar, além de romper os vasos dos seus olhos e ouvidos. Você também sentiria bastante dor e falta de ar. Em 3 horas, o seu tímpano poderia romper pela pressão. E em 12 horas, você poderia quebrar a costela pela força. Coisas leves. E depois de alguns dias, você com certeza iria de vala. Resumo, nunca segure um espirro. O que acontece se você segurar um espirro? Depois de 5 minutos, você sentiria muita pressão na cabeça e nos ouvidos. Tipo quando você sobe a serra. Em 1 hora, o seu nariz poderia sangrar, além de romper os vasos dos seus olhos e ouvidos. Você também sentiria bastante dor e falta de ar. Em 3 horas, o seu tímpano poderia romper pela pressão. E em 12 horas, você poderia quebrar a costela pela força. Coisas leves. E depois de alguns dias, você com certeza iria de vala. Resumo, nunca segure um espirro. Em 2016, uma gringa entrou no avião e sentou do lado de um homem que ela achou meio estranho. De acordo com ela, ele tinha aparência de árabe, tinha sotaque e escrevia numa língua muito estranha no seu caderno. E por isso ela tinha certeza que ele era terrorista e avisou para uma aeromoça. Por isso, o avião foi esvaziado e o misterioso homem foi levado para ser questionado pela polícia. O homem estava muito confuso e quando a polícia revisou o caderno dele, perceberam que cometeram um erro burro. O homem era Guido Menzio, um economista italiano bem famoso. E a língua estranha que ele estava escrevendo no caderno era matemática. Ele estava se preparando para uma aula que ia dar. E a mulher era tão burra que não soube reconhecer números e quase fez ele ser preso. Em 2016, uma gringa entrou no avião e sentou do lado de um homem que ela achou meio estranho. De acordo com ela, ele tinha aparência de árabe, tinha sotaque e escrevia numa língua muito estranha no seu caderno. E por isso ela tinha certeza que ele era terrorista e avisou para uma aeromoça. Por isso, o avião foi esvaziado e o misterioso homem foi levado para ser questionado pela polícia. O homem estava muito confuso e quando a polícia revisou o caderno dele, perceberam que cometeram um erro burro. O homem era Guido Menzio, um economista italiano bem famoso. E a língua estranha que ele estava escrevendo no caderno era matemática. Ele estava se preparando para uma aula que ia dar. E a mulher era tão burra que não soube reconhecer números e quase fez ele ser preso. Essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar para ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga para esse número. And I do love their chips. And I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back, and I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips. And I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back, and I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco e ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim, See you here. Have a great day. essa menina pintou a cara de azul pra uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Essa menina pintou a cara de azul pra uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis.
aos 26 anos e só vai parar quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso. E a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada. E 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos? Ela tem 22 filhos aos 26 anos e só vai parar quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso. E a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada. E 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos? Ela tem 22 filhos aos 26 anos e só vai parar quando tiver 100. O marido dela é um milionário de 60 anos que foi preso. E a Cristina disse que criar esses 22 filhos sozinha é muito difícil, com a ajuda das suas 16 babás. O plano inicial era ter um filho por ano, mas ela percebeu que não ia dar. Então ela usa barrigas de aluguel que custam 50 mil reais cada. E 20 dos seus filhos nasceram no mesmo ano. Como ela lembra o nome de todos?